Hoje a gente está aqui com o Maurício, ele vai responder algumas perguntas para nós que as pessoas mandaram via planilha lá que eu tinha disponibilizado e vai dar essa ajuda para nós. Maurício, uma das perguntas que foi feita por um dos usuários foi: a minha maior preocupação é com o horário da medicação. Tomo todos os dias às 21 horas, só que às vezes saio à noite e passo o horário. Quanto tempo antes e depois posso tomar a medicação sem afetar meu tratamento? Bom, então, vamos a essa resposta. Essa é uma pergunta muito importante que a gente tem que enfatizar bem. O correto seria tomarmos sempre no mesmo horário, um horário já pré-estabelecido pelo próprio paciente, em discussão com o médico. Por quê? Vou explicar. As medicações para o tratamento do HIV são medicações que agem intracelularmente. O que significa isso? O que significa isso? A medicação, ela precisa da nossa célula para ela ter efeito. E a gente sabe que o vírus também se reproduz dentro da célula. E é por isso que essa medicação age lá dentro. Ela funciona como se fosse, entre aspas, aí uma barreira mecânica. E o vírus, ele é muito esperto. Se a gente fica sem um período que seja 1 hora, 2 horas, a concentração dessa medicação no nosso sangue começa a cair. E o vírus, como eu já falei anteriormente, ele é esperto, ele repara assim: opa, não tem nada que impeça a minha replicação aqui dentro. E por esse período ele começa a replicar. O problema disso que o vírus, por ser um vírus RNA, ele se multiplica de maneira incoordenada, podendo desenvolver mutações. Então é muito importante que ao tomar a medicação, opte por um horário mais fácil, mas que sempre se tome naquele horário. Tem alguma restrição, exemplo, é melhor tomar de manhã, é melhor tomar à noite? Tem alguma coisa disso ou pode ser qualquer horário? A única medicação que, por experiência, optamos para que o paciente tome à noite é o efavirenz. O efavirenz, ele é um inibidor da transcriptase reversa não análogo. Ele estava no esquema antigo, que era o 3 em 1. Por quê? Porque a gente sabe que os efeitos colaterais do efavirenz são efeitos colaterais de alguns pacientes evoluem com alucinações, com muita sonolência. Então a gente opta por prescrever essa medicação à noite. As demais outras medicações não têm um horário muito bem estabelecido para ser tomado. A gente sabe também que os inibidores de protease, como o Caletra, que vocês já devem ter ouvido falar, atazanavir com ritonavir, os inibidores de protease, de uma forma geral, a gente sabe que tem que ser tomado com um mínimo de caloria, ou seja, você tem que comer um pouco, ingerir um alimento aí, uma quantidade de caloria em torno de 600 a 800 calorias, para que essa medicação dê uma potencializada também. Certo. Outra coisa que foi perguntado é: os medicamentos retrovirais fazem crescer barriga? Essa pergunta é muito interessante também. Então, os medicamentos antirretrovirais, alguns mais antigos, por exemplo, o AZT, azidovudina, eles estimulam, de uma forma geral, a redistribuição da gordura corporal. É como eu falei na pergunta anterior, essas medicações que precisam da nossa célula para poder fazer efeito, todas elas contribuem com essa redistribuição da gordura e também a evolução normal da própria doença. Vamos lá, sobre as medicações. Algumas medicações elas vão redistribuir essa gordura corporal a longo prazo, tirar a gordura do bumbum, da face, e realmente elas vão se juntar na região abdominal. Inclusive, o melhor exame para a gente ver se essa gordura, essa redistribuição da gordura tem acontecido, tem evoluído, essa lipodistrofia, normalmente a gente faz
tomografias de abdômen para fazer esse controle. Porém, existem vários programas do SUS mesmo, com ambulatórios de lipodistrofia para ver se a gente consegue redistribuir na cirurgia plástica essa gordura. Então, a resposta é sim, ela pode levar ao crescimento abdominal pela lipossubstituição e a lipodistrofia, tá? Mas isso é algo que a gente consegue contornar. Certo. Isso é mais comum com esses medicamentos novos ou com aqueles mais antigos? Com os mais antigos, com as medicações mais antigas. Essas novas medicações que estão indo, elas não causam tanta lipodistrofia assim. Não causam tanta não. Causam menos lipodistrofia que as anteriores. Porque as medicações novas, elas dão menos efeito colateral, porém elas precisam da nossa célula para fazer efeito. E como eu falei anteriormente, precisando da nossa célula, isso causa uma toxicidade. Ela está associada com um termo aí, se vocês quiserem procurar pela internet, toxicidade mitocondrial. Leiam também um pouco sobre isso, é interessante, que desencadeia todo esse processo inflamatório no nosso organismo também. E fazer exercícios físicos reduz essa lipodistrofia? Com certeza. O exercício físico, ele estimula, ele não deixa, na verdade, com que o nosso organismo cause esse rearranjo da gordura corporal. A gente sabe que a perda da gordura facial, perda da gordura glútea, e toda essa gordura ela vai acumulando na região abdominal bem anterior mesmo, causando uma barriguinha que ninguém acredita que queira. Né? Isso aí, tem que diminuir a barriga. Que isso, mano. Outra coisa, uma das pessoas perguntou: um amigo teve relação sexual com 2 mulheres com HIV. Elas em tratamento e fez exame e deu negativo. No caso, ele fez exame e deu negativo. Como posso explicar a ele o fato dele não ter se infectado? Porque mesmo tomando coquetel existe uma porcentagem de comunicação, não é? Isso, exatamente. Essas duas, número 1, sinceramente, eu acredito ter sido um pouco de sorte, porque existe sim a possibilidade, só que quando o paciente ele toma os antirretrovirais de uma forma correta, a carga viral, e a gente olha lá, menor que 40 cópias, indetectado para o nosso sistema, que detecta até acima de 40 cópias. Mas nada me garante que essa paciente tenha 39 cópias, 38 cópias. O que significa isso? Que existe o vírus que fica circulando, porém uma menor probabilidade de passar. Mas existe, isso existe. A explicação é que a gente sabe que quanto maior a carga viral do paciente, maior é a probabilidade de passar também. Obviamente que relacionado, e os tipos de relação, vaginal, anal, a gente sabe que esses tipos de relações também são estratificados, com maior probabilidade ou não de transmitir esse vírus, né? Então, respondendo a essa pergunta, ele, obviamente, se ele teve relação sem preservativo e não pegou, número 1, teve uma sorte aí, eu acredito que tenha sido isso, mas a gente sabe que quanto menor a carga viral do paciente, menor também a probabilidade de passar esse vírus para o parceiro ou parceira. E quanto tempo o vírus ele pode sobreviver fora do corpo? O vírus, como eu falei também na primeira pergunta, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa da nossa célula para sobreviver. Quando o vírus ele cai, rapidamente ele se desnatura. Ele é uma proteína com um código genético dele lá dentro. Em algumas horas, 1 hora, 2 horas, poucas horas mesmo, ele já se desnatura. Ele já fica inviável para a própria função dele, algumas horas. Certo.
Obrigado, Maurício, pelas respostas. Eu acho que vai ajudar bastante gente aí a poder tirar algumas dúvidas, tá? Eu que agradeço o convite mesmo. Certo. E a gente vai continuar com esse canal. Como eu disse, a gente vai trazer profissionais para poder falar sobre os assuntos que vocês têm dúvidas. Então, sempre quando tiver alguma dúvida ou quiser saber sobre algum assunto, tem um link embaixo e vocês podem colocar a sua pergunta. E a partir daí a gente vai procurar o profissional certo para responder sobre isso. Obrigado e curtam as páginas do Positividades.